Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje a gente vai falar sobre Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore. Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa seu joinha nesse vídeo. Eu já assisti ao terceiro filme de Animais Fantásticos, intitulado Os Segredos de Dumbledore, e no vídeo de hoje vou comentar um pouquinho das minhas opiniões sobre esse filme, totalmente sem spoilers. Assim como eu falei lá no meu vídeo de react do trailer de Animais Fantásticos, aqui nesse canal a gente não apoia e não aceita de forma nenhuma os comentários transfóbicos que a J.K. Rowling tem feito nos últimos anos. E assim como naquele outro vídeo eu já tinha explicado pra vocês, toda a monetização, todo o dinheiro que eu fizer em cima das visualizações aqui desse vídeo, né, de coisas que estejam relacionadas com essa franquia, vão ser doados para uma ONG que ajuda pessoas trans. A Casa Chama, o trabalho deles é incrível. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês conhecerem um pouco mais e também se interessarem e puderem doar para eles, porque realmente o trabalho deles é muito, muito, muito importante. Então eu queria deixar esse recado aqui, acho que é uma coisa importante, a gente tem que se posicionar contra esse tipo de comentário que ela faz, que de forma alguma é correto. Então é isso, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Animais Fantásticos. Então vamos lá. Eu tenho muitos comentários pra fazer, já se preparem. E então na semana que vem eu vou soltar um vídeo com spoilers, onde eu vou debater alguns outros detalhes e informações e questões que eu acho que são importantes e que precisam ser, enfim, comentados. Então isso na semana que vem. Hoje vai ser sem spoilers, tá? Outra coisa, eu já adianto que a minha crítica não vai ser positiva. Ela também não vai ser só negativa, eu acho que tem coisas legais no filme, mas se você é uma pessoa que não consegue lidar com alguém falando mal de algo que você gosta, por favor, esse vídeo não é pra você. Eu vou ser bem sincera, vou compartilhar a minha opinião, de forma nenhuma ela é a opinião que mais vale no mundo, eu não acho isso, não quero que seja isso, eu só tô compartilhando a minha opinião. Como vocês sabem, eu sou fã de Harry Potter desde que eu tinha 7 anos, então eu acompanho a saga há muitos anos, então eu tenho uma visão de fã da série. Tem muita gente que diz, se você só não gostou porque você não é fã o bastante, eu sou muito fã, então esse papo não cola aqui também. Mas eu acho também que como fã das coisas, eu sempre falo isso pra vocês, como fã das coisas a gente precisa encontrar também, né, críticas e coisas que são boas, coisas mais positivas sobre a obra, né? Eu acho que ser fã não significa você não ver algo que não seja tão bom assim, e muito menos aceitar algo que não seja tão bom assim. Então é isso que eu vou falar sobre este filme aqui. Eu gosto do primeiro filme de Animais Fantásticos e eu não gosto do segundo filme, então talvez se a sua opinião for parecida com a minha nesse sentido, talvez a nossa opinião do terceiro filme também seja. Então vamos lá, acho que a primeira pergunta pra você, Alice, o filme é tão ruim quanto o segundo? Não. Eu acho que o segundo filme, ele tem outros problemas, e eu tenho um vídeo maravilhoso aqui no canal de meia hora, onde eu falo muito mal sobre Animais Fantásticos e os Crimes de Grindelwald. Eu acho que ele tem algumas coisas que não funcionam, e eu acho que a principal delas é o roteiro. Como a gente sabe, o roteiro, ele é feito pela autora, e eu acho que ela não conseguiu ainda encontrar uma forma de contar a história através do roteiro. Eu confesso que eu não acho que o forte dela sejam roteiros, não tá funcionando, né? E eu acho que eles já deveriam ter percebido isso, e já deveriam pelo menos ter adicionado uma outra pessoa, porque ela não faz sozinha de qualquer forma, mas acho que poderiam ter adicionado ainda mais uma terceira pessoa pra ajudar a moldar esse roteiro, porque pra mim, o que é mais fraco em relação a esse filme é o roteiro. Eu acho que esse roteiro, ele era complicado, porque a gente tá falando de um filme de um meio de uma franquia, né? Então a gente teve o primeiro filme, que era uma introdução, a gente teve o segundo filme, que foi, querendo ou não, uma introdução ao vilão, né? Explorou ali um outro lado, e por mais que o filme não seja bom, ele é interessante, né? Tipo, ele acontece várias coisas. Eu acho que o problema desse filme é outro. Mas aqui a gente tá num filme intermediário, né? Ele precisava contar, ainda ter alguma história pra contar, e ainda não se encaminhar necessariamente para o final da franquia. Em teoria, né, essa franquia teria 5 filmes, a gente já teve 3, então a gente ainda tem 2 filmes pra encerrar essa história. Então teria alguma coisa ali onde eles precisavam estar nesse meio termo. E eu acho que nesse filme eles tentam uma coisa que eu acho muito interessante, e que na verdade a proposta é boa, uma dinâmica, né, intrigas políticas do mundo mágico. Como eu já falei pra vocês, isso pra mim é uma das coisas que eu mais gosto em Animais Fantásticos, que lá em Harry Potter, quando a gente tinha os 8 filmes de Harry Potter, a gente tinha um foco grande, obviamente, no Harry e nos amigos dele,
beleza? Mas o nosso foco também eram em adolescentes praticando magia, né? Aprendendo ainda. Então tinha muita coisa que era introduzida ali, conceitos, eles aprendendo algumas coisas. Então a gente não chegava a ver toda a extensão do mundo mágico. E aqui em Animais Fantásticos eu sinto que a gente consegue ver uma extensão completamente diferente do mundo mágico, e eu amo isso na franquia. Eu acho que é muito legal ver esse lado mais adulto, por mais que ainda seja super, né, tipo, divertido e tudo mais, ele é uma coisa mais adulta, são adultos praticando magia, tem essa questão política de intrigas que é muito interessante, eu gosto muito. Inclusive, uma das minhas sagas favoritas de livros é Tons de Magia, que tem inclusive magia e intrigas políticas. Eu acho que é muito, 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 muito legal esse lado, e esse filme tenta trazer muito isso. Como vocês sabem, a gente tinha aí uma questão do filme se passar no Brasil, isso não aconteceu por questões de pandemia e tudo mais, então eles tiveram meio que recalcular a rota, mas a gente tem uma personagem brasileira, que inclusive é interpretada por uma atriz brasileira, que é a Maria Fernanda Cândido, e a personagem dela é a Vicenza Santos, que é uma das pessoas que está concorrendo ao grande cargo ali da política mágica mundial. Eles poderiam ter oferecido mais contexto pra tudo isso que estava acontecendo, porque a gente meio que é jogado de cabeça ali nessa história política, e a gente tem um outro candidato também que praticamente não aparece, não é importante, mas a própria Vicenza, ela não é tão importante assim. Ela tá ali, e no final das contas, tudo gira em torno daquilo ali, mas eu acho que se esse era pra ser o foco, eles deveriam ter se jogado de cabeça, apresentado esses personagens, por mais que fosse adicionar mais personagens a uma história que já tem muito personagem, e é difícil de controlar, assim, de conseguir acompanhar todos os personagens. Eu acho que esse teria sido um caminho mais interessante em relação à história do filme. A grande real que eu senti é que tudo fica parecendo pano de fundo pra tudo, né? Não tem uma coisa que você fala, então é isso aqui, né? Isso aqui que tá puxando a história. Não tem nada puxando a história. Teoricamente seria o Grindelwald e o Dumbledore, mas também eles não estão no foco o tempo inteiro, então seria esse debate, né? Essa guerra política, mas isso também fica meio de pano de fundo. Então seriam os Animais Fantásticos, mas isso também fica de pano de fundo. Então a gente tem esses três núcleos deveriam estar bem entrelaçados e deveriam ser puxados por um único fio que leva do começo até o fim do filme, e eu acho que eles não conseguem fazer isso. Então tudo fica parecendo absolutamente isolado e parece que você tá assistindo blocos de coisas que no final não se encaixam e meio que não levam a lugar nenhum. Então é meio triste por causa disso. Eu confesso que eu tinha ficado muito empolgada com essa parte de intrigas políticas. Eu acho que realmente é uma das partes que mais chama a atenção no filme, né? Porque então a gente tem assassinatos políticos, a gente tem festas, né? E debates, e candidatos, e questionamentos, e os votos. Então tudo tá ali em volta, mas eles não conseguem dar brilho pra essa trama dentro do filme. E isso fica sempre pelos cantos, pelas beiradas, e aí chega no final, a gente tem um grande clímax que tem relação com isso, e o clímax é confuso, esquisito, bagunçado. Então fiquei muito decepcionada com essa parte, era uma parte que eu tava com expectativas altas e não rolou. E agora então vamos falar um pouquinho sobre os Animais Fantásticos e, teoricamente, os personagens que foram introduzidos nessa franquia. Então a gente tem um quarteto de protagonistas, a gente tem o Newt, o Jacob, a Queenie e a Tina. Eles são os protagonistas, né, do primeiro filme, são personagens importantes e, particularmente, eu acho que são personagens muito interessantes. Eu gosto muito dos quatro, eu acho que eles adicionaram coisas diferentes pra história. Como eu falei pra vocês, uma das coisas que eu mais gosto do primeiro filme é a gente poder ver o mundo mágico americano, né, em contrapartida com o mundo mágico britânico, que é o que a gente mais estava acostumado. Então, explorar esses outros universos mágicos, essas outras culturas mágicas, né, até da forma com que eles se referem às pessoas que não têm magia, né, de trouxa versus nomad. Então, tipo assim, acho que tudo isso foi muito interessante e foi se perdendo com o passar dos filmes. Então, no segundo a gente tem menos e nesse a gente tem um pouco menos. Particularmente a Tina, se você é fã dela, não crie muitas expectativas. A personagem dela foi totalmente jogada de escanteio nesse filme e eu achei uma sacanagem, porque eu acho ela uma personagem maravilhosa e me deu a impressão de que eles só não quiseram criar uma coisa, então eles deram uma desculpa, tipo, ela tá ali. Não sei se no próximo filme vai ter uma justificativa pra isso, então na verdade ela estava fazendo isso aqui, mas ainda assim eu acho que é muito chato você fazer isso com uma personagem que era tão, importante e fazia tanto parte desse ciclo principal. Em contrapartida, Jacob e Queenie, eu mataria
mataria e morreria por eles. Eu acho que eles finalmente têm um destaque importante nesse filme. O Jacob, na minha opinião, é um dos personagens mais maravilhosos que já foi criado. Eu sou completamente apaixonada por ele. Eu já falei isso em alguns dos meus vídeos sobre Animais Fantásticos, mas o Jacob, eu sinto que ele é muito... a gente se identifica muito com ele porque ele é aquela figura não mágica que conseguiu se inserir no mundo mágico. A existência dele tem um significado muito grande. Isso é colocado dentro desse filme, né? O porquê e tal. E isso resulta numa coisa muito bonita. Eu chorei baldes com ele. Todas as cenas que ele aparecia eu tava chorando igual uma maluca. Então, assim, eu amo muito ele. E amo muito ele com a Queenie. Eu acho que os dois têm um arco interessante nesse filme. De novo, eu acho que isso não consegue se conectar tão bem com a trama. Eu acho que eu gostaria que tudo tivesse sido mais bem conectado. Mas de longe, as partes deles são algumas das partes mais legais do filme. Mais interessantes, que eu tava mais, assim, dentro do filme mesmo. A Queenie é uma personagem que virou do mal, né, ali no meio do caminho do segundo filme, e aí você fica tipo, tá, e aí? Eu acho que nesse filme a gente consegue explorar um pouco melhor isso, né, a gente tem uma visão um pouco mais ampla do que aconteceu com essa personagem, do que tá acontecendo com ela, então acho que é interessante. Gostaria que tivesse sido mais profundo, talvez, mas acho que ela tem cenas muito boas, ela continua sendo aquela personagem estranha, mas que ela é magnética, né, você se atrai assim com ela, então eu gosto muito, eu acho que ela foi bem colocada aqui nesse filme, teve seus momentos, então pra mim eles com certeza são um dos destaques do filme. A gente tem o Newt e o irmão dele, né, que é o Teseu. Eu gosto muito do Newt, também me emocionei com várias cenas dele, eu acho que ele era um protagonista maravilhoso e nesse filme ele só não é mais o protagonista, né? Eu acho que tem alguns momentos que ele brilha bastante, principalmente quando a gente tá falando de Animais Fantásticos. Eu acho que isso eles continuam tentando, né, unir as duas coisas, mas como eu falei, parece que não tem conexão ali, né, na situação. Acho que tem uma importância os Animais Fantásticos, então eu já gostei mais do que no segundo filme, onde ficou completamente bagunçado. E eu não, assim, gente, sinceramente, tá, a franquia chama Animais Fantásticos, eu queria ver mais Animais Fantásticos, beleza. Mas eu acho que se eles conseguirem encontrar um equilíbrio nisso, pra mim tá tudo bem também. Então eu acho que esse filme eles chegaram mais perto de um equilíbrio, mas o problema é que eu acho que grande parte da jornada do Newt nesse filme é completamente inútil pra história em geral, né? Então eles fazem um grande plano, a gente precisa derrubar o Grindelwald, vamos fazer um plano, e aí esse plano simplesmente leva de nada a lugar nenhum, entendeu? Então tem algumas cenas que são legais, tem momentos mais emocionantes, de mais ação, principalmente com o Newt e o irmão dele. Acho que eles estão sempre no foco, assim, desses momentos mais, né, ativos, assim, mas no final das contas eu senti que isso não adicionou nada da história, a gente poderia estar vendo outra coisa. Então não fiquei muito satisfeita com isso. Não é culpa do Newt, coitado, acho que ele continua sendo um personagem que eu adoro. Eu gosto que ele não tem uma personalidade de protagonista, né, de protagonistas que estamos acostumados a ver, no caso. Então isso continua me atraindo muito pra ele. Ele é um protagonista diferente, né, ele não tem muitas habilidades sociais, assim. Então eu gosto muito disso nele, ele se dá muito melhor com criaturas do que com pessoas. Então gosto muito disso nele. Ele tem um jeito, né, de enxergar a bondade das pessoas. Então tudo isso é muito legal, continua sendo trabalhado nesse filme, mas eu acho que realmente ele fica muito de lado e realmente a parte dele é a que menos adiciona a história, então assim, é um pouco triste. E agora então vamos falar sobre eles, né, já que a gente veio aqui falar sobre eles, Dumbledore e Grindelwald. Eu confesso que estava com todos os pés atrás em relação a isso. A gente sabe que um dia, né, há muito tempo atrás, foi-se dito que Dumbledore era gay e que a relação dele com o Grindelwald era de amor, né? Isso já causou todo tipo de polêmica no fandom que vocês imaginarem. Então, assim, era um assunto complexo e eu tava honestamente achando que eles não iam ter coragem de colocar isso abertamente no filme. No segundo filme a gente teve alguns flashes disso, né? Tipo assim, mas ainda era uma coisa bem subentendida e tudo mais. E aqui eles falam com todas as palavras abertamente. Isso não é spoiler, porque tem um spot de TV aonde tem uma cena aonde ele fala exatamente isso, né? Que ele era apaixonado pelo Grindelwald. O Dumbledore fala que era apaixonado pelo Grindelwald. Então assim, ele fala com todas as palavras, eles assumem isso, e eu confesso que essa foi uma das partes que eu mais gostei do filme. Ai, meu Deus, olha, até nem eu consigo me entender de vez em quando, entendeu? Eu acho que as minhas expectativas eram tão baixas que eu acabei me surpreendendo. Primeiro porque, assim, a química entre Jude Law e Mads Mikkelsen é de outro mundo. Esses dois estão perfeitos. Eu acho que eu nunca vi o Jude Law acertar tanto no tom do Dumbledore quanto nesse filme. O Dumbledore não é um personagem fácil e eu nunca vi tanto o Dumbledore quanto eu vi nesse filme. Nem nos filmes de Harry Potter eu vi um Dumbledore tão próximo do que ele é nos livros quanto nesse filme aqui. Acho que o Jude Law, assim, ele detonou, ele arrasou, ele mandou demais nesse momento. Ele brilha em todos os momentos, ele é o Dumbledore. Eu sempre gostei
dele de Dumbledore, acho que ele trazia uma coisa interessante, mas nesse filme ele chegou lá, entendeu? Nesse filme ele chegou lá, ele acertou demais, ele... É isso, entendeu? É ele. É apenas ele, assim, ele tá demais nesse filme. Eu acho que era muito importante isso, porque afinal o filme se chama Os Segredos de Dumbledore. Então, obviamente, isso era muito importante, mas eu acho que ele... Tudo perfeito, entendeu? Então, eu acho que primeiro isso já é uma coisa excelente. Depois, obviamente, eles têm mais cenas juntos nesse filme, né? O Dumbledore e o Grindelwald. Então, dá pra gente ver mais dessa relação dos dois. Lembrando que, no primeiro e no segundo filme, o Grindelwald era interpretado pelo Johnny Depp e ele foi substituído pelo Mads Mikkelsen para o terceiro filme. Então, agora é o mesmo personagem, mas é um outro ator que vai interpretar. E particularmente achei que funcionou melhor o Jude Law com o Mads Mikkelsen. Não sei se tem alguma coisa a ver ou não tem, mas acho que os dois têm uma química que funcionou demais. Acho que o Mads conseguiu trazer bastante o Grindelwald também. Gostei do que ele fez com o personagem. Ele já tinha falado em algumas entrevistas que ele não queria imitar o que o Johnny Depp estava fazendo com o personagem. Ele ia fazer a própria interpretação, né, dele, literalmente no caso, né? Mas ele ia trazer, assim, um pouco dele também para aquele personagem, e eu acho que ele conseguiu chegar num meio termo bem legal. A gente lembra, né, daquele personagem que tava ali no segundo filme, a gente entende que é o mesmo personagem, mas ao mesmo tempo ele tem uma outra coisa, uma outra aura em volta dele, que eu acho que é 100% do trabalho do Mads. O Mads é um ator fenomenal, eu sou muito fã dele, assim, tipo, muito fã dele. Então eu fiquei muito feliz quando ele foi anunciado, porque eu acho que combinou demais esse papel, e eu gostei do que ele fez. O personagem ficou mais sofisticado. Como eu falei, essa é uma trama de intriga política, e eu acho que combinou mais. Ele tem uma vibe meio sádica, meio do mal, você fica com medo dele, assim, então eu gostei bastante. E, obviamente, ele com o Jude Law, perfeitos. Acho que os dois acertaram demais no tom. Eles não têm tantas interações, mas eles têm mais do que nos outros filmes, e eu acho que eles conseguiram acertar o tempo inteiro. Dá pra você sentir a tensão entre eles, dá pra você sentir a química que eles têm. É enlouquecedor. Quero ver o que vai acontecer agora, né? Como eu falei pra vocês, esse não é um filme que encerra nada, ele tem ali a sua história, mas ele deixa coisas em aberto. Também acho que ele é um filme que funcionaria se você não tivesse visto nenhum dos outros dois Animais Fantásticos. Ele pode funcionar meio sozinho também, porque acho que ele tem um começo, meio e fim, então isso diz alguma coisa sobre ele, de qualquer forma. Tiveram coisas que eu gostei, eu chorei bastante no filme, tipo, eu sou bem chorona, mas eu chorei bastante no filme, mas eu acho que no final das contas ele só não deu liga. E isso foi muito triste pra mim, porque era só ajustar algumas coisinhas do roteiro que eu acho que o filme teria conseguido chegar lá, porque a fotografia do filme tá belíssima, os efeitos especiais estão muito bonitos, as atuações estão muito boas, a gente tem personagens novos que adicionam coisas, a gente tem uma trama interessante, né? Essa questão da política é muito legal. Eu só acho que eles não conseguiram encontrar ali o tom certo pra contar essa história, e então isso acabou ficando um pouco decepcionante, né, pra mim, obviamente, dentro do filme. Como eu falei pra vocês, tenho outras coisas pra falar sobre esse filme, com spoilers. Então a gente teve revelações, teve mudanças, tem momentos, então tem algumas coisas ainda que dá pra falar. Vou falar sobre isso no vídeo com spoilers. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vão assistir Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore, e depois vocês me contam o que vocês acharam também. Quero muito saber o que o público vai achar, né, como vai ser o termômetro do público, porque acho que é sempre muito interessante. Mas, de novo, bato nessa tecla, a gente não é porque a gente é fã que a gente não pode enaltecer as qualidades e compreender e mencionar os defeitos, né? Então acho que existe sim um caminho pra gente entender o que tá rolando com essa franquia, e vamos ver aí, né, quarto filme, quinto filme, tamo aí, né? Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!